Olá pessoal, tudo bem? Este é o Ordem Natural, o seu podcast sobre cultura, filosofia e valores morais, no qual falamos sobre coisas inúteis, porém importantes. Antes de falar sobre o nosso episódio de hoje, queria lembrar vocês de nos dar aquela força nos seguindo nas nossas redes sociais. Nós estamos no Twitter, no Instagram, no Facebook, no Getter e também assinar e curtir os nossos canais nas plataformas do Spotify, YouTube, Rumble, Apple Podcast, Anchor. Ajude a gente a crescer curtindo, compartilhando e nos acompanhando nas redes sociais. Bom, este é o último episódio da série que nós dedicamos esse ano ao livro O Poder, de Bertrand de Jouvenel. Um livro, como vocês que estão acompanhando aí a série, podem notar, muito interessante e que tem nos provocado aqui muitas reflexões em torno do tema da política e dos destinos da política mais recente, tanto no Brasil como no mundo. Então, nós vamos tratar de discutir os dois últimos capítulos do livro. Esses capítulos se chamam Liberdade ou Segurança, e o último capítulo se chama Ordem ou Protetorado Social. Esses capítulos nos suscitaram as seguintes perguntas: o totalitarismo e as formas tirânicas de poder são formas políticas acabadas ou processos que assumem formas e intensidades diversas? Ou seja, são tipos ou gêneros que comportam várias espécies e subespécies. O segundo ponto de reflexão é como as elites se tornam inescrupulosas. E por fim, ao final deste episódio, nós vamos falar algumas considerações a respeito da atualidade da análise e das teses que este livro tão importante discorre, né, ao longo de mais ou menos 4, 5 centenas de páginas. Mas antes, como de costume, nós vamos resumir aqui, para vocês acompanharem melhor a discussão, os capítulos. Começando aí com o capítulo Liberdade ou Segurança, que o Madaloso vai resumir para a gente. E aí, Madaloso, tudo bem? E aí, Lucas, tudo bem? Então, espero que vocês tenham gostado dessa série. Nós estamos aí no último episódio, né? E realmente, assim, foi uma leitura muito, muito proveitosa, né? Então, vamos lá, vamos começar. Esse capítulo é muito interessante porque, de certa forma, ele recapitula e aprofunda certos assuntos do capítulo anterior, que é as origens aristocráticas da liberdade, que nós discutimos no último episódio. Ele começa esse capítulo dizendo que é de conhecimento geral que a liberdade é um bem precioso, né? Mas ele chama atenção para as implicações dessa afirmação. Ou seja, algo que é precioso é algo que é desejado por poucos. Que é algo desejado por muitos é algo que é necessário. Por exemplo, a água. Todos concordam que a água é uma necessidade, mas não necessariamente algo precioso. A alta cultura, né, uma obra de Shakespeare, uma pintura de Rembrandt, né, que é o exemplo que o Jouvenel dá, né, a pintura do Rembrandt, são bens preciosos, né, mas eles não são necessários. A gente pode viver sem eles, mas são bens preciosos, são bens que preenchem, né, a nossa existência. Mas justamente pelo fato de serem bens preciosos, esses bens eles apenas são valorizados pelos seres humanos que valorizam e estimam as coisas preciosas. E essas pessoas são poucas. São as pessoas mais inclinadas ao cultivo das virtudes. E no caso da liberdade, essa virtude é a força, né? Ou seja, as pessoas normais preferem a segurança à liberdade, né? A concase. E mesmo as pessoas virtuosas, né, se encontrarem em situações de necessidades, podem também preferir a segurança, né, e não se importar muito com a liberdade. Ou seja, as nossas necessidades mais básicas têm uma precedência com relação à liberdade ou outros bens preciosos, né? Ou seja, vocês concordam que poucas pessoas, né, só pessoas muito fortes, né, vão ler Shakespeare quando elas estão passando fome e quase morrendo, né? Da mesma forma, eu garanto que a maioria das pessoas preferiria viver numa prisão, né, na qual a pessoa é alimentada, tem um lugar para dormir, né, do que no meio de uma ilha deserta,
na qual a pessoa é totalmente livre, é o mais alto grau de liberdade que uma pessoa pode alcançar, né? Pelo menos liberdade no sentido libertário da palavra, né? Da inexistência da coerção externa, né? Ou seja, uma pessoa numa ilha deserta, né? É o ápice dessa liberdade, né? Mas a qual o sujeito está constantemente exposto ao perigo, todos os perigos possíveis, né? Perigo de fome, da escassez, né? Do clima, né? Dos animais selvagens, enfim. Ou seja, a liberdade ela tem uma dose de perigo também. Isso está na estrutura da realidade. Isso não tem como mudar, né? A liberdade vem acompanhada de riscos. O fato é que, mesmo em contextos não tão extremos, né? Mesmo, claro, tem dois exemplos extremos, prisão e ilha deserta, né? Mas mesmo assim, numa sociedade regular, né? Onde as coisas estão ocorrendo com uma certa normalidade, as pessoas preferem um certo grau de segurança, né? E aí, dependendo do temperamento do povo, né? Pode ser um grau maior ou um grau menor de segurança, né? Em detrimento da liberdade, né? Que nos tempos modernos, né, esse grau só pode ser alcançado pelo paternalismo estatal, né? Ou seja, as pessoas preferem essa segurança assegurada pelo Estado à liberdade. O surgimento, ou seja, há sim um conflito entre liberdade e segurança. Claro, não é um conflito absoluto, né? Uma segurança, né, total, né, que aniquile a liberdade, digamos assim, já não é mais segurança, é uma falsa segurança, né? Um excesso de ordem, será que a gente pode colocar isso, né? Não é ordem. Não só isso, né? Não é um conflito abstrato de dois princípios que precisam ser conciliados em algum tipo de instrumento jurídico ou coisa parecida, né? Nós, na vida pessoal, temos esse dilema, né? Entre correr riscos, né? Exato. Uhum. E o correr riscos é uma expressão da liberdade, né? Da liberdade de poder escolher, né? Ou permanecermos, né? Dentro da nossa esfera de segurança e ordem. Então, esses são problemas que se colocam no nível individual e também no nível coletivo, não é? E há problemas do nível existencial, né? São dilemas existenciais da nossa vida, né? Não é uma questão etérea. E o surgimento do feudalismo, ele teve muito disso, né? As pessoas estavam apavoradas lá com as invasões bárbaras, né? E depois, né, depois das invasões bárbaras que destruíram o Império Romano, tem, né, o período ali das segundas invasões bárbaras, que são as invasões dos vikings, né? Dos húngaros e dos sarracenos, né? Ou seja, a Europa passou por duas invasões bárbaras, uma ali no meio do milênio, né? No meio não, né? Começou no início do milênio, vai até o meio do milênio, do primeiro milênio, depois uma já no final do milênio, né? Do primeiro milênio. E principalmente, né, nesse período, né, as pessoas elas resolveram trocar a sua liberdade por segurança, resolveram fazer um pacto de servidão com os homens mais fortes e poderosos da época em troca de proteção. Elas foram literalmente reduzidas à servidão por proteção, né? Ou seja, não é porque o homem moderno é um homem especialmente fraco, né? Não é um monopólio do homem moderno o fato das pessoas, né, preferirem, sim, uma dose de segurança em relação à liberdade plena. Isso é uma coisa do ser humano, de modo geral, né? É um fenômeno universal. A grande maioria das pessoas sempre vai procurar uma parcela de segurança em detrimento de uma parcela de liberdade, né? E depois, quando a Europa já estava mais pacificada, teve o fenômeno inverso. As pessoas pararam de sentir a necessidade de serem protegidas e passaram a demandar mais liberdade. E é nesse momento que os servos começam a fugir das suas aldeias e ir para as cidades, né? É nesse momento que começa a haver empreendimentos econômicos em maior escala, ou seja, nesse momento que surge a burguesia, né? E de certa forma surge com um espírito desbravador, né? O servo, por exemplo, podia fugir, né, da gleba, né, e ir para uma cidade, por exemplo. Tinha várias cidades que abrigavam, né, esses fugitivos e ofereciam proteção, né? E, enfim, né, as pessoas passaram, né, a demandar mais liberdade, porque já as necessidades mais básicas já tinham sido seguradas, né? A Europa já estava mais pacificada naquele momento, embora não completamente, né, mas bem mais com relação às invasões bárbaras, tanto a primeira leva e a segunda, né? Ao longo dos séculos, de acordo com Juvenal, a natureza do espírito das elites, ela mudou de uma elite forte e corajosa, né, desbravadora, que valorizava a liberdade, né, para uma elite que valoriza mais a segurança. Ou seja, as elites têm ficado cada vez mais covardes, em certo sentido, né? Ele dá o exemplo da nobreza medieval, né, que se formou na guerra, e o meio de ascensão social, por exemplo, no início da Idade Média, era justamente os serviços bélicos, né? Se um camponês conseguisse provar o seu valor no campo de batalha
Ele poderia, sim, receber terras e títulos dos senhores feudais, ou seja, havia, né, um certo grau de mobilidade social, né? De modo geral, né, os camponeses não iam para a guerra de modo geral, mas havia situações, né, em que eles iam, né? Claro, a Idade Média é um período muito grande, né, 1000 anos, com vários, né, diferentes locais e regiões, né? Então, de modo geral, o camponês não ia, mas em algumas vezes podia ir, e isso servia como meio de ascensão social também, né? Depois, os meios de ascensão social, né, passaram a ser os empreendimentos comerciais. Muitos desses empreendimentos eram empreendimentos arriscados, né, e cheios de perigos, tanto perigos financeiros, né, como perigos físicos mesmo, né? Principalmente se incluiu os empreendimentos marítimos, né? E também os serviços prestados ao rei, né, seja na guerra, seja na burocracia e na administração estatal. Viraram meios de ascensão. A gente viu, né, em episódios passados da nossa série sobre esse livro, que os reis se aliavam constantemente com o povo para aumentar o seu poder. E de várias formas, né? E, enfim, não cabe entrar nas formas como o rei fazia isso, senão vou acabar... isso já é um outro assunto. Mas nessa segunda etapa, né, da constituição das elites, né, ainda se vê um certo espírito corajoso, né? Menos do que a aristocracia feudal, né, que se formou na guerra, mas ainda assim, né, era preciso ter um certo grau de bravura, né, para ser parte da elite. Só que o fato é o seguinte: depois de um certo tempo, tanto a elite aristocrática guerreira, como essa elite mais aburguesada, né, aburguesada porque nem todos os membros dessa nova elite eram necessariamente burgueses, mas a maioria, essas duas elites acabam consolidando o seu status e meio que institucionalizando a sua posição social, fazendo com que, ou tentando fazer com que essa posição seja herdada aos descendentes. Esses herdeiros, muitos deles acabam sendo, né, filhinhos de papai, não necessariamente guerreiros, empreendedores e desbravadores. Claro, nós estamos falando aqui de uma decadência que levou séculos, né? Não estou dizendo que o filho de um guerreiro vai necessariamente ser uma pessoa que perdeu essa aptidão, mas isso vai se diluindo de geração em geração, até o momento em que a elite deixa de ser uma elite libertária, né, no sentido de que valoriza mais a liberdade do que a segurança. Libertária por falta de uma palavra melhor, né, mas nesse sentido. E essa elite ela busca garantir a sua posição social, não por meio do seu próprio esforço, mas por meio, né, de privilégios estatais. Mas nesse momento, as elites acabam virando uma elite só de privilégios e poucos deveres. E aí ele dá o exemplo da aristocracia francesa, na época imediatamente anterior à Revolução, né, que não mais assegurava sua posição em virtude, né, de relevantes serviços prestados à comunidade, ou porque demonstravam, né, força e grandeza, nada disso, né? Eles passaram, né, a ter essa posição de privilégio por causa da proteção dada pelo Estado francês, simplesmente, né? Se vocês, né, forem acompanhar, ver, né, pinturas, né, da época, né, ver como é que era a moda da época, o vestuário, tu olha para essa elite francesa aí do século XVIII, tu pensa, olha, não são pessoas fortes, não são homens viris, né? É muito estranho, inclusive, né? E aí o Juvenal, né, ele diz que quando uma elite deixa de ter deveres e passa a ter apenas privilégios, é quando o povo se revolta. Por que a Revolução Francesa aconteceu na França e não na Alemanha? Essa é uma reflexão do Tocqueville, mas que eu acho interessante trazer aqui, né? O Tocqueville responde: nas terras alemãs, né, por que não aconteceu nas terras alemãs? Claro, tô falando terras alemãs porque não existia Alemanha, né? De acordo com Tocqueville, no livro Antigo Regime e a Revolução, ele diz que foi porque, né, na Europa Central, né, nessas regiões, né, nessas terras alemãs, as imposições feudais, mesmo mais fortes, né, mesmo mais opressoras, digamos assim, do que na França da época, né, em certos lugares da Europa Central a servidão sequer tinha sido totalmente abolida, né, no século XVIII, mas nesses lugares a aristocracia alemã da época ainda tinha deveres, e era uma elite que ainda inspirava uma admiração. Ao passo que na França, as imposições feudais eram menores, ou seja, o servo, não existia servidão, né? O camponês era mais livre, né? Às vezes tinham que pagar algumas taxas, né, para os aristocratas e tal, mas de modo geral eram livres, né? Eram posições bem menores, né, mas mais intoleráveis, porque a elite feudal era vista pelo povo como uma elite com apenas privilégios e sem deveres. A mesma coisa aconteceu com o empresário capitalista. O povo só passou a se revoltar contra os empresários, né,
E as ideias socialistas só começaram a prosperar na segunda metade do século XIX. Por quê? Porque na segunda metade do século XIX, essa elite burguesa passou a demandar não mais liberdade, né, mas segurança do Estado. Monopólios, restrições comerciais, houve também, né, o surgimento uma reflexão muito interessante que o Juvenal faz, que é o surgimento da figura jurídica da sociedade anônima, né, em qual o empresário deixa de ser pessoalmente responsável pela má administração da empresa. A antiga burguesia tinha o patrimônio pessoal como colateral, né? A moderna burguesia não. Por quê? Porque, né, essas ficções jurídicas aí, elas dão mais segurança. Então, se o empreendimento falha, e milhares de pessoas ficam desempregadas e não recebem salários, né, que ficam acordados nos contratos, né, se os credores ficam sem receber nada, o capitalista moderno, o burguês moderno, não tem o dever de responder com o patrimônio pessoal. E não tem nenhum dever, né? Não tem nenhum dever para com essas pessoas, né? E esse fato de que o burguês também virou uma elite com privilégios e sem deveres foi um dos motivos que causaram as revoltas populares contra o capitalismo, de acordo com Juvenal. Mas, assim, é óbvio que não é apenas a elite que quer segurança, né? Da mesma forma, as pessoas, de modo geral, querem mais segurança, né, na sociedade moderna, mas não só na sociedade moderna, né? Porque, de certa forma, isso é uma característica da natureza humana, né? Mas talvez seja um elemento mais exacerbado na sociedade moderna. As pessoas querem previdência, querem direitos trabalhistas, né? Querem direito do consumidor. É óbvio que, né, antes desse desenvolvimento, né, antes, né, dessa transformação da burguesia em uma elite com privilégios e sem deveres, o proletariado já demandava mais proteção, né? Porque uma sociedade de livre contrato, como era o século XIX, isso o Juvenal fala, ela não agrada necessariamente a todos, né? Ela agrada, isso é uma coisa que a esquerda fala, mas que de certo modo é verdade, né? Ela agrada mais as elites, que por conta da sua posição social, elas já têm uma certa segurança, mas não o proletariado. Mas quando essa elite passa a exigir mais segurança ainda, né? E quando ela começa a ser percebida como uma elite que tem só privilégios e sem deveres, é quando as revoltas se intensificam. Então nós temos na sociedade moderna o que o Juvenal chama de pactum subjectionis. Todos os setores da sociedade desejam ser protegidos das vicissitudes da vida e dos riscos da liberdade pelo Estado, que é visto como o protetor e provedor universal. Ou seja, as pessoas querem que o Estado garanta que as consequências das nossas ações não serão danosas para nós. As pessoas, para terem mais proteção e segurança, abdicam da liberdade e cedem a sua liberdade para o Estado, né? Mais ou menos esse é o resumo do capítulo. Tem outros pontos que a gente não mencionou, que eu não mencionei, que não tem como, né? Senão fica muito, muito grande e não tem como acompanhar, mas esses sejam talvez os pontos mais relevantes, né? Para a conversa desse episódio. É, isso aí. Então, esse processo, né, o Bertrand Juvenel vai, no próximo capítulo, refletir sobre a questão da construção de uma ordem, né, quando essas estruturas são abaladas. E a emergência de uma nova forma de governo que ele vai chamar protetorado social. Então, o capítulo está dividido em duas partes. Uma é uma espécie de conclusão da investigação, ponto final na investigação sobre a evolução do poder, tá? E um resumo, de certa forma, do diagnóstico do livro sobre a evolução do poder, tá? E a segunda parte é uma exposição do problema político da nossa era, né? do século XX em diante, a partir do que se coloca através dessa evolução do poder. Então é o seguinte, a tese do autor é que a evolução do poder ao longo de toda essa análise histórica que ele faz, né, a evolução, né, desse processo histórico até aqui está fazendo emergir um novo regime político, que ele chamou de protetorado social. Definindo esse regime, é um regime que, com a desculpa de oferecer aos homens proteção do berço ao túmulo, ele possui como tendência, ou seja, é um processo que pode ser mais ou menos intenso e extenso, tem como tendência, então, extinguir toda a liberdade pessoal,
concentrar todos os recursos econômicos na mão do Estado e reduzir a todos a condição de indivíduos, ou seja, a peças de uma grande máquina, que é o poder. Esse poder é supostamente protetor dentro da sociedade. E o livro, então, é uma investigação sobre as causas, né, do desenvolvimento do poder nessa direção, na direção da ascensão do protetorado social, cuja forma mais acabada é o totalitarismo, os regimes totalitários que o Bertrand de Juvenel, cabe aqui lembrar, né, escrevendo isso durante a Segunda Guerra Mundial, estava vendo, né, esses regimes de maneira muito clara. E como eles se construíram a partir dessa demanda, né, de proteger, de colocar uma ordem onde todos estariam protegidos, né? Então, a ascensão do protetorado social, as causas, né, dessa ascensão do protetorado social se encontram nas limitações de duas respostas modernas, não que elas surjam na modernidade, mas vamos colocar assim, duas apostas, né, que a modernidade faz de limitação do poder, que é a proposta liberal e a proposta legalista. Qual é a proposta liberal? A liberal propõe que o Estado seja limitado ao papel de garantir a segurança interna dos indivíduos, né, contra a agressão mútua, e a segurança externa da sociedade, contra a agressão de outras sociedades. Segundo Bertrand de Juvenel, a falha liberal é que ela parte de um diagnóstico errado. Que diagnóstico é esse? Segundo Bertrand de Juvenel, nenhum regime político limitou o domínio dos interesses econômicos e sociais, como os liberais acusam, né? E que, portanto, o Estado deveria proteger, né, esses interesses econômicos e sociais. Segundo Bertrand de Juvenel, então os regimes políticos eles não limitaram o domínio desses interesses. O problema sempre foi as disputas entre as paixões, ou seja, as concepções de ordem social justa, que, né, os membros da sociedade procuram estabelecer e formulam. Então é a disputa pela legitimidade entre essas concepções de ordem social e do que é economicamente um direito que foram os espaços, né, pelo qual o poder cresceu, pelo qual o Estado, a função do Estado cresceu, e não a limitação justamente dos interesses econômicos e dos interesses sociais. Assim, um Estado limitado, da forma como os liberais propõem, sempre ele vai ser reivindicado para defender essa ou aquela concepção de ordem social, ou essa ou aquela concepção de direito econômico, de relação econômica justa. Então, essa proposta liberal baseada na garantia da liberdade individual, né, ela parte do diagnóstico errado de que o Estado, né, o problema do poder do Estado foi que ele limitou, né, esse tipo de liberdade, quando na verdade ele sempre se alimentou do domínio, né, desse tipo de liberdade para crescer dentro da sociedade. Já a proposta legalista propõe o governo das leis e não dos homens. Porém, para que esse governo das leis exista, segundo Juvenel, as leis devem ser formuladas a partir de um processo de descoberta e enraizamento nos costumes ao longo do tempo das leis morais. As leis morais, segundo Bertrand de Juvenel, prescrevem o que é bom em si, e das leis civis, que prescrevem o que é útil à sociedade. Ou seja, são leis formuladas com base numa ordem tradicional, cujas mudanças são feitas pela continuidade e o aperfeiçoamento, e não por rupturas justificadas por algum projeto utópico ou algum tipo de crítica, né, em relação a como a sociedade é e como ela deveria ser. O problema do legalismo é que a descoberta e aplicação dessas leis são feitas por seres imperfeitos, ou seja, os próprios homens. Assim, a percepção sobre a imperfeição e o acúmulo dessa percepção sobre as imperfeições gera um senso crítico
que destrói a ordem moral estável necessária para a existência desse sistema. E assim a lei passa a ser instrumento de qualquer desejo e interesse social, mudando frequentemente e promovendo, assim, uma desordem. E é onde abre-se espaço ao desejo da instauração de um poder coercitivo para impor algum tipo de ordem, algum tipo de estabilidade. O autor, então, expõe o diagnóstico sobre o problema político da nossa época, qual seja o fato de modelos morais que regulem os diferentes papéis sociais e limitem o exercício do poder de cada um desses papéis ter sido corroído. Essa ordem moral, segundo Bertrand Juvenal, ela não emerge de nenhum ideal de liberdade individual, nem de um ideal de um Estado benevolente. Muito pelo contrário, segundo Juvenal, justamente o individualismo e o estatismo se uniram para combater aquilo que durante séculos, mesmo que de maneira imperfeita, limitava verdadeiramente o poder, que é a formação de comunidades baseadas numa ordem moral duradoura. Os ideais de um Estado racional, benevolente, acima dos interesses individuais, e os ideais de uma sociedade como ordem espontânea, formada a partir do jogo do livre acordo de vontades e interesses individuais, na verdade ajudam a destruir a deferência pela tradição, o costume e a comunidade, que limitavam os abusos do poder político e os abusos da liberdade individual. Em resumo, o diagnóstico do autor sobre o problema político dos nossos tempos é o seguinte: os poderes sociais livres de obrigações e limitações morais promovem uma desordem contínua na sua incessante disputa por legitimidade. E isso aumenta o desejo e a demanda por uma força coercitiva para repor uma ordem e trazer segurança, abrindo então as portas para o desenvolvimento do poder até a sua forma totalitária, que é o chamado protetorado social. Então, quando a gente termina de ler, né, o livro do Bertrand Juvenal, a gente vê assim, bom, o Bertrand Juvenal está, de certo modo, propondo um diagnóstico bastante, que tem alguns paralelos com uma obra que foi escrita mais ou menos também no mesmo período, que é O Caminho da Servidão, do Hayek, que a gente inclusive já discutiu aqui, lá, foi um dos nossos primeiros episódios, né, do podcast, aonde justamente isso, né, de outras formas, o Hayek alerta para essa questão, né, a busca, digamos assim, por uma ordem, por uma proteção social, levaria inevitavelmente não, mas teria como conclusão lógica o totalitarismo. Tá? E eu me lembro que eu mencionei algo que era uma acusação que se fazia injusta, a meu ver, à obra do Hayek, e que alguém poderia fazer ao Bertrand Juvenal, de que eles estavam dizendo que o desenvolvimento dos regimes modernos e do estado de bem-estar social, porque esse lema, proteção do berço ao túmulo, era o lema de muitas sociais-democracias ali do período do pós-guerra, né? Alguém poderia dizer, então, o que eles estão dizendo é que isso leva inevitavelmente ao totalitarismo. E, portanto, eles foram desmentidos pela história, porque a Inglaterra, por exemplo, que durante muito tempo foi uma social-democracia, não se tornou uma distopia totalitária como foi a União Soviética, a Alemanha, os países nórdicos, como a Suécia, a Noruega, etc, etc. Mas a questão na minha visão, é que tanto Bertrand Juvenal como o Hayek, ao lidarem com o conceito de totalitarismo, eles não estão lidando o conceito de totalitarismo como um modelo, né, uma situação política que é facilmente discernível, né? Ou seja, ao ponto que eu consigo determinar essa sociedade é totalitária e essa sociedade não é totalitária. Na minha visão, o que eles estão definindo é muito mais um processo, são tendências que levam, e aí sim eu acho que o Bertrand Juvenal é mais feliz que o Hayek, porque o centro da reflexão do Bertrand Juvenal é o seguinte: é uma tendência que leva ao aumento do poder, da estrutura, né, do monstro, né, do minotauro, como ele fala lá no início do livro, né? Esse minotauro que vai cada vez mais crescendo, né? E de fato, né, nós temos o que a gente observa
vamos colocar isso do ponto de vista empírico, concreto, para as pessoas entenderem isso, é que, de fato, nós fomos mais regulados hoje pelo poder político, seja ele qual for, socialista, liberal, social-democrata, enfim, tá? Do que eram os nossos antepassados. Hoje existem mais leis e não menos leis. Hoje existem mais coisas da nossa vida reguladas pela política do que no passado. Hoje existem mais exércitos. Hoje existe mais burocracia. Hoje existe mais impostos e não menos. E hoje, acho que é importante também salientar que hoje existe mais meios de ação que, mesmo que não estejam sendo utilizados, né, eles existem em potência. Exato. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu já, assim, não sou especialista na área, mas eu já vi gente falando assim que a gente poderia ser morto a qualquer momento e ninguém saber, né, disso. Por exemplo, tem armas que utilizam uma determinada tecnologia que pode fazer com que um determinado alvo morra e pareça que teve um ataque cardíaco, por exemplo, né? E aí não tem como saber. Ou seja, são meios que a gente, que eu acho, né? Também não tem como ter certeza, mas eu acredito que não estão sendo utilizados ainda, né? Mas que estão lá, existem, né? Ou seja, são meios de ação que o poder tem, legais e ilegais, né? E aí a gente tem que fazer essa diferenciação, mas que na prática não importa muito, né? Porque assim, tanto meios legais, né? Meios que a gente já sabe que o poder tem, quanto meios ilegais, né? Isso cresceu de uma forma avassaladora. Exato. E não só isso, não é só os meios, né, que são meios de coerção e vigilância, né, que cresceram. Mas eu digo assim, a própria nossa mentalidade política, ela se tornou mais totalitária e não menos. Em que sentido? Exato. No sentido de que, como não há mais uma referência moral, né, e esse vai ser o segundo ponto que nós vamos discutir, mas como não há mais uma referência moral dentro da sociedade, como o Bertrand Juvenel fala, né, ou seja, ele chama isso de imagens, né, sociais, né, mas isso é parecido com o conceito de representação social dentro da sociologia, que são, né, aquelas referências que nós utilizamos para definir o que é certo, errado, desejável, repulsivo, enfim. Como não há mais estabilidade nisso, né, ou seja, tudo foi reduzido, digamos assim, ao relativismo da utilidade, do desejo, do prazer, né, e da felicidade como prazer, como fruição do prazer, né, a gente é reduzido ao tribalismo. Né? Em que sentido? Aquela ideia de que é o meu prazer que importa, é a minha concepção que importa, né? Enfim, e que se dane as convenções sociais, que se dane as noções de certo e errado, porque tudo virou arbitrário, entendeu? Né? E que a verdade é apenas questão de consenso, né? Enfim. Então, como eu não tenho mais aquela ideia de uma referência no mundo, né, de uma metafísica, como a gente falava, inclusive no episódio anterior, né, em relação de que existe dentro da realidade, né, uma normatividade, ou seja, de que juízos de fato e juízos de valores, eles não são coisas separadas, né, na essência das coisas, né, a gente Podem pode ser separá-las como método de investigação. Exato. Tá? Mas não na essência. Mas não na essência das coisas, ok? Então, como a gente parte dessa ideia, né, tudo vira, assim, e há uma certa exaltação hoje dessa mentalidade, né? Quando a gente diz assim, aquela pessoa, ela é moderada, ela é ponderada, ela é pragmática, né? O que no fundo está se dizendo? É uma pessoa que compromete, né, que, digamos, os princípios devem se adequar, né, aos fins. Então eu escolho os princípios como eu escolho marca de refrigerante, entendeu? Aquela que me agrada, que cumpre, né? Não sei quem é que meu disse, mas tem propósito. uma frase famosa, né? Se você não concorda com os meus princípios, eu tenho outros. Né? Exatamente. Né? Ou seja, então, E que é elogiado como pragmatismo, como tu mesmo como disse. pragmatismo, etc., né? Como uma pessoa assim descolada, né? Que não está presa a superstições tradicionais, enfim. De mente aberta. Mente aberta, né? Daí tem aquela famosa, acho que é do Chester, a famosa
aquela frase, eu estou parafraseando porque eu não me lembro literalmente, né? Cuidado para a sua mente não ficar tão aberta de modo que seu cérebro possa cair. Então, ter uma cabeça tão aberta assim pode fazer com que o seu cérebro possa cair para fora. Sair pra... Então, eu acho que também isso, né? Quando a gente olha também muito da literatura sobre e dos relatos sobre a vida sobre regimes totalitários, né? Aquelas formas mais claras de totalitarismo, como foi a União Soviética, como foi o curto espaço de tempo do regime nazista e fascista, a gente vê muito isso, né? Os indivíduos, quer dizer, as pessoas são reduzidas a indivíduos. Né? Há pessoas que não podem mais ter referências de laços, porque isso também pode ser utilizado contra elas, né? Então, pessoas sem referências, né, históricas, sem tradição, né, tudo vira uma mobilização em torno de uma construção de um futuro que nunca chega, né? E que vira quase uma neurose coletiva, né? Então, quase não, eu acho que vira uma neurose coletiva, né? E uma rejeição a tudo aquilo que, né, a tudo aquilo que é referência do passado, né, mais estável. Então, eu acho que a gente já está... E o que eles estão tentando descrever, e eu acho que essa literatura política, enfim, desse período, né, acertou na mosca, que era uma tendência. Né? E nós estamos ainda vivendo nessa tendência. Né? Ou seja, o totalitarismo não é exatamente um regime político. Por isso que eu acho que é interessante ele dizer assim, olha, o regime político é o protetorado. É o protetorado social. Né? Mas o processo pelo qual é a instauração do totalitarismo. E o que é a instauração do totalitarismo, para usar o Bertrand de Fuenel? Né? Claro que ele não formula dessa forma. Eu estou refletindo a partir dele. Né? Eu não estou reproduzindo o raciocínio dele. Então, o que ele formula? Ele formula que o totalitarismo, no fundo, é esse processo de crescimento, né, do poder que não começou agora. E que se manifesta de várias formas, né? Uma dessas formas é esse totalitarismo mais militarista e violento, na violência mais imediata, né? Que é o cara entrar dentro da tua casa e te levar preso, né? Uma outra forma é o totalitarismo chinês agora, né? Que é um totalitarismo de vigilância que também tem o seu aspecto, né, da coerção imediata, mas que é um outro tipo não é exatamente o mesmo, né? Ou seja, tem várias formas de totalitarismo e aí, como tu mesmo disse, o que ele está descrevendo não exatamente é um processo, né? É um processo. E o totalitarismo, isso eu acho que é até uma definição da Hannah Arendt, né? Pode estar equivocado, tá? Mas uma das definições de totalitarismo é isso, né? É um regime político que exige a mobilização total da sociedade, né? E a gente está vendo isso, né? Ou seja, não basta mais, digamos assim, você respeitar a lei, né? Você tem que traçar elogios, você tem que se comprometer totalmente, você tem que, né, apresentar uma certa forma, né, de vida, né? Ou seja, é um regime onde os seres humanos vão ser chamados a um ativismo constante, né, de validação da ideologia daquele momento do regime político. Né? E assim tudo vira referência ao poder. Né? O esporte, as relações familiares, a sexualidade, as emoções, o consumo dos itens mais banais, como roupa, comida, né? Gostos pessoais, enfim, tudo, né? Acaba indo para essa espécie de demiurgo, né? Ideológico. E essa tem sido uma tendência na sociedade. Né? Ninguém mais pode ser deixado em paz. Né? Sempre alguém tem que estar incluído, né, em algum tipo de ordem moral, né, que substitui, né, aquela ordem moral verdadeira, construída ao longo do tempo, né, enraizada nos costumes, né, que emana, né, dos líderes políticos, né, das pessoas em posições de poder, seja ela um presidente, seja ela um ditador, uma casa legislativa, tribunais, especialista, consenso científico, né? De maneira de que qualquer questionamento, então, a isso é um crime. É um crime. Mesmo sentir, né, de maneira diferente a qual o regime prescreve, já é um crime.
É interessante, né, que eu já vi pessoas que eu respeito, assim, dizendo, não se preocupem muito com a política, né, do dia a dia. Claro, evidente que, né, se der para contribuir, né, contribua, mas, assim, não se preocupa muito com isso, porque a política ela é só uma dimensão da nossa existência, né, ou seja, não se preocupe muito com isso. Mas o problema é que, assim, né, se isso fosse 100 anos atrás, né, se a pessoa tivesse me dizendo isso 100 anos atrás, a política é apenas uma dimensão da nossa existência, né, até 100 anos atrás, talvez colocar 150 anos atrás, até concordaria, sim, de fato, né? A política, não devo deixar a política afetar a minha vida, porque eu tô aqui, o que eu tenho a ver, né? Vou seguir a minha vida normal. O problema é que no século XXI, a política, né, ela toca todas as esferas da nossa existência, né? E de uma forma, assim, que não tem como escapar, ela é inescapável. Então, assim, a política ela é apenas um aspecto da natureza humana, né, um lado da nossa natureza humana, sim, mas ela se manifesta no século XXI de uma forma totalitária, que toca todos os lados, né? É por isso, por exemplo, que as pessoas, cada vez que tem uma eleição presidencial, seja em qualquer país, né, as pessoas ficam enlouquecidas, querendo que o seu candidato ganhe, porque realmente, né, a vitória de um candidato ela pode sim representar mudanças na tua vida pessoal, né, de uma forma que não representaria se fosse há 150 anos atrás, por exemplo, né? E esse é o problema da modernidade, um dos problemas, né? Um dos problemas da política moderna é o fato de que a política ela realmente está tomando uma dimensão totalitária. Por quê? Porque o poder, né, está interferindo em todos os aspectos da nossa existência e não tem como escapar. Né? Tudo usando algo que já virou um chavão, né? Mas tudo virou político. Então, isso eu falei também não sei se no episódio anterior ou no outro, né? Chega para uma pessoa e diga assim, tá, quais são os principais problemas dentro da sociedade? Aí ela vai citar lá, né? Sei lá, pobreza, blá blá blá, né? E aí diz assim, tá, na tua opinião, quais seriam as soluções? Todas elas vão citar uma solução política. Uhum. Vão citar, é uma política pública, é o governo fazer isso, é imposto, é não sei o que, etc, etc. Ninguém vai descrever algo que seria, bom, eu acho que, sei lá, a gente precisa se organizar aqui para uma coleta de doação, a gente precisa construir sei lá, um sistema de ideias que sirva melhor para educar as nossas crianças, né? Ou seja, tudo vai ser pensado politicamente, né? E eu acho que é isso que é o processo totalitário. É cada vez mais, né, de um certo sentido, moldar a mentalidade das pessoas a pensar tudo politicamente, né, e a considerar que não exista nenhuma identidade fora da política, né, nenhuma identidade fora da política, seja identidade individual, pessoal, ou identidades coletivas, e ao mesmo tempo do ponto de vista objetivo, que é o material que tu estava falando, né? Ou seja, qual é a atividade, qual é o espaço na minha vida que não é afetado por alguma canetada ou decisão de algum burocrata? Né? O modo de criar meus filhos é afetado. Né? Eu particularmente, eu não tenho filhos, mas se eu tivesse, é afetado. Né? As coisas que eu compro é afetado. O dinheiro que eu utilizo... Que eu como, né? O dinheiro que eu utilizo, que eu como, o tratamento médico que eu escolho para tratar de alguma condição fisiológica é regulado pela política. As coisas que eu vejo nos meios de comunicação é regulado pela política. Agora mesmo já há avanços para regular a linguagem, né? Os termos que eu utilizo para descrever as coisas, e por aí vai. Né? Então, assim, do ponto de vista material, também houve um processo totalitário, né, de totalização, né, e que você está sempre sendo chamado, né, a se posicionar politicamente. Né? Mesmo aqueles que dizem que não tem posição politicamente, eles estão expressando, né? Esse é o paradoxo, eles estão expressando também uma posição política. Né? Teve um caso, né, que me contaram, né, que teve um desses episódios aí, sei lá, protestos do Black Lives Matter, alguma coisa assim, e quem não se manifestou a favor, né, do movimento do Black Lives Matter, foi, assim, sofreu, assim, não digo perseguição
porque não chegou a esse nível. Mas as pessoas, né, influencers no Instagram que não se manifestaram, né, a favor desse movimento, acabaram, né, sendo chamados de tudo quanto é coisa, né? Ou seja, a pessoa agora, ela é obrigada a se manifestar politicamente. Mas isso mesmo se a pessoa... Exato. É o totalitarismo, É o totalitarismo, né? exato. Mesmo que a pessoa não... Tenta não ter lá a foto do Mao Tse Tung dentro da tua casa para ver o que acontece, né? Tenta, se você vivesse lá na Alemanha nazista, não fazer lá o sinal do, né, nazista, lá, Sieg Heil, etc. Usar um brochezinho com a suástica, né? Ou não ter lá a biografia do Hitler. Então, Ou então, né, na modernidade, tente não se manifestar em favor, né, de alguma agenda contemporânea, né? Então, se é uma pessoa assim que, sei lá, né, em determinados círculos, né, a tua carreira está destruída. Está destruída. Né? Eu nem vou mencionar para também não recortarem aqui a nossa fala aqui e dizer que a gente é contra ou a favor disso, né? Mas isso é um sintoma, né? As pessoas deixaram de se preocupar com aquilo que é verdadeiramente concreto, né? Que é, primeiro, né, a sua família, depois a comunidade, a sua vizinhança, né? A sua profissão, né? O seu trabalho. Né? Ou seja, quem é que aqui já parou para refletir, e de novo, sem um conteúdo político, quais são as suas obrigações morais no campo profissional que você atua? Né? Para algumas pessoas é quase inconcebível não dar um conteúdo político ao seu trabalho. Né? Exatamente. E alguns até vão se indignar ao ouvir isso, assim, como? Mas tudo é político, transformar o mundo. De novo, esse é o problema. Isso é o totalitarismo. É porque você abre espaço para o poder entrar na sua vida. Eu falo, eu não quero transformar o mundo. Eu quero enfim, eu não quero mudar as coisas de forma radical. Talvez tenha algumas coisas assim, que eu gostaria que fossem, mas assim, eu não vou dirigir a minha atividade, a todas as energias da minha vida para transformar o mundo numa direção que eu quero. Né? Isso aí, também... eu nem sei, às vezes, e assim também, isso, né, a gente já falou em outros episódios, né, mas isso é uma arrogância, assim, né, é o pecado do orgulho também, a pessoa achar que pode, que as transformações que a pessoa quer fazer, né, vão de fato ocorrer, né, porque às vezes mais ainda que as suas intenções são puras, né? Exato, não, eu ia chegar nisso aí, né, que as transformações que a pessoa quer fazer vão de fato ocorrer, porque muitas vezes, né, a pessoa se depara com obstáculos na vida real que impedem, né, com que a pessoa implemente na prática o que ela quer, né, e mesmo se essas ideias conseguirem de alguma forma serem implementadas, que as intenções, como tu mesmo falou, que as intenções são puras, que essas ideias são boas, né, é realmente muita arrogância, né, pensar nisso, acreditar numa coisa dessas, e no entanto, assim, acho que, né, a totalidade das pessoas que se dizem politizadas ou que são adjetivadas como politizadas, elas pensam assim, elas têm um plano em cabeça e querem implementar na vida, e querem implementar na realidade de um plano que toca em todos os aspectos da realidade, né, em todas as dimensões da vida humana. Né? E eu acho que isso gera o gancho para o segundo ponto, né? Porque eu acho assim, como as elites se tornam corrompidas, né? Se tornam inescrupulosas. É justamente por essa soberba, né? Ou seja, de que a referência moral deixa de estar fora, né? Deixa de estar na realidade, né? E passa a estar dentro dos próprios interesses, desejos e paixões, né? E portanto, o mundo tem que ser moldado a esses desejos e paixões, né? Exatamente. Isso é... O Juvenal, né, ele menciona muito bem que no passado, né, as elites tinham essa... não somente privilégio, mas também deveres, né, como a gente viu. O que se observa na modernidade são dois fenômenos que, juntos, acabam fazendo com que a elite do presente, ao invés de ser uma força civilizatória, né, acaba se tornando, assim, francamente, né, uma força do mal, né? E os dois fenômenos que eu vejo são os seguintes, não sei se tu concorda comigo, mas, assim, na verdade até, não sou eu que vejo, né, na verdade até o Juvenal que vê, e eu tô só, assim, expandindo, né, e refletindo a partir disso. Os dois fenômenos são o seguinte, né, a perda do sentido da transcendência, e consequentemente de uma bússola moral, né, a perda, né, da crença em uma ordem social duradoura, em uma ordem moral objetiva, né, ou seja, as considerações, né, da elite, elas atualmente são, no máximo, né, na melhor das hipóteses, considerações de ordem utilitária, né, e não de ordem moral.
Ou seja, buscam, como tu mesmo falou, né, é maximizar a felicidade, né, e a felicidade não no sentido da eudaimonia aristotélica, né, de uma pessoa que se desenvolve plenamente como ser humano, né, mas simplesmente com prazer material subjetivo, né, e imediato. E o Juvenal, ele dá um exemplo, né, muito interessante, né, de como essa mentalidade utilitarista, né, tomou conta das elites, que é o fato de que se tem um produto, né, ou serviço que é demandado no mercado, esse produto ele é visto como algo bom. Afinal, o sistema de lucros e prejuízos, ele representa a verdadeira utilidade dos produtos e serviços, porque representam a demanda e, consequentemente, os desejos dos consumidores. E muitos liberais, não digo todos, né, mas muitos liberais justificam a não intervenção do governo na economia sob essa ótica, né, como se a nossa vida em sociedade e as nossas escolhas, né, elas pudessem ser reduzidas à dimensão econômica. Ou seja, é uma visão utilitária e completamente amoral do ser humano, né, e da vida em sociedade. Principalmente essa visão, né, começa muito com a filosofia do utilitarismo, né, com o Bentham, John Stuart Mill, etc. Claro, os utilitários eles podem até argumentar, né, que o utilitarismo é uma espécie de moral diferente. Né? Não é a moral, mas uma moral diferente, só que leva uma moral alternativa à moral tradicional, né, que leva em consideração puramente as consequências materiais das nossas ações e que isso, né, tendo em vista que não existem valores transcendentes, constitui a verdadeira ética. Né? O problema é que a ética leva em consideração preceitos morais, né, princípios, que são bons em si mesmos, né? E não necessariamente dependem das consequências práticas para que sejam princípios obrigatórios, né? Para que sejam princípios que devem ser seguidos. Essa é a definição de uma moral, né? Essa é a definição da ética. Aliás, moral e ética é a mesma coisa, tá? Sei que existem pessoas que diferenciam. A ética, uma das diferenciações é a ética são os princípios que regem a vida em sociedade, a moral são os princípios que regem a conduta individual. Tem outras diferenças, tem outras tentativas de diferenciação. Bobagem. É mesmo. A moral é a palavra latina, ética é a palavra grega para a mesma coisa, tá? Então isso é bobagem. Mas assim, o problema é que a moralidade ela é uma coisa que é boa em si mesma. Né? Algo moral é algo que é bom em si mesmo. E o utilitarismo, né? O utilitarismo prescreve algo de acordo com certas consequências subjetivas. Ou seja, o utilitarismo ele é amoral. Né? Ele não é uma filosofia. Em até algum sentido, tu pode dizer que é imoral. Né? Em certo sentido, tu pode dizer que é a negação da moralidade. A elite de hoje, né, como eu disse, ela é utilitarista na melhor das hipóteses, né? Que em alguns casos elas não são nem utilitaristas, elas são pessoas malignas mesmo, né? E segundo lugar, né, tem essa perda, né, dessa bússola moral. Em segundo lugar, tem a ficção igualitarista, que o Juvenal também menciona, ou seja, essa crença falsa de que a igualdade proclamada nas leis significa igualdade de fato. E se todos são iguais, consequentemente, não existem pessoas que são obrigadas pela posição privilegiada, pela condição de privilégios, a terem deveres para com a sociedade. Mas o problema, qual é o problema? O problema é que a realidade ela não pode ser forjada pelos legisladores. Né? Existe um mundo exterior e a legislação ela pode, no máximo, influenciar esse mundo, né? No máximo, perturbar o funcionamento natural da sociedade, mas nunca moldar esse mundo, a imagem e semelhança do legislador. Né? E quando a legislação tenta, né, moldar esse mundo, o que acontece é que acaba gerando um descompasso, né, um caos, um descompasso entre o que é a sociedade de fato e o que está na legislação, que acaba gerando um caos. Então, a lei proclama que as pessoas são iguais e não são iguais em termos de que não existe individualidade, né? Às vezes não chegam a esse nível de ousadia ainda, né? Mas iguais no sentido de que não há distinções sociais. Mas na prática existe. Existe uma elite, toda a sociedade tem uma elite, e o não reconhecimento desse fato, que não pode ser mudado, faz com que, né, pela primeira vez na história, nós temos uma elite sem nenhuma responsabilidade, né? E aí a gente coloca essas duas coisas juntos, né? A junção desses dois princípios, né? A perda da bússola moral e a ficção igualitarista. E faz com que nós tenhamos, aí respondendo a questão, uma elite completamente inescrupulosa, né? Então Mas eu acho que a gente passou até para um outro estágio, né? Acho que isso foi verdadeiro e é verdadeiro em parte
ainda para um segmento da elite, né? Hoje a gente tem a elite que é maligna mesmo. Não, mas a gente tem uma elite que que quer impor uma obrigação moral para a sociedade, que ela pessoalmente, ao apontar, ao formulá-la, se coloca acima dela. Tá? Mas aí é que tá. Eu tava refletindo uma coisa, né? Será que essas ideias evolucionárias que as elites atuais têm, eu acho que eu acho que há duas possíveis explicações, né? Que talvez sejam duas verdadeiras. Né? Talvez a mesma pessoa pode manifestar as duas tendências, né? Eu acho que em uma medida representa assim uma vontade patológica de conquistar mais poder, né? Mas será que também não representaria uma espécie assim, de culpa inconsciente pelo fato de que essa elite só tem privilégios e não obrigações? E aí as pessoas elas tentam inventar sei lá, o virtue signaling, né? Que é uma moral falsa. Sinalização moral. Mas é esse o ponto que eu ia chegar. Esse é o ponto que eu ia chegar. Então, assim, como eu estou agora numa posição, né, de elite, então eu digo assim, agora eu estou acima das pessoas normais, né, das pessoas medianas, e assim eu tenho esse trabalho, essa responsabilidade de esclarecê-las, né, de como se tornarem melhores, porque afinal de contas eu já sou o melhor. Né, e portanto tudo aquilo que eu desejo, etc., deveria, né, digamos, o que é moralmente bom. Tá? Então veja aí que, né, de novo nós voltamos para a soberba, mas o que eu quero colocar é o seguinte, e aí o que acontece? Né? O que acontece é um processo que digamos assim, de colocar regras aos outros que você, em um certo sentido, não segue. Tá? Então, eu ia dar esse exemplo prático, foi um acontecimento recente, né? Nós tivemos aí uma dessas conferências sobre mudanças climáticas, etc, etc, e uma das coisas que foram, me perdão a palavra, vomitadas, né, nessa conferência era reduzir os combustíveis fósseis, né? Ou seja, os carros, etc, né? Emissão de combustíveis. Só que a maioria dessas pessoas, esclarecidas, etc, foram para lá nos seus jatinhos particulares, não é nem voos de carreira, etc. Eles nem fizeram isso, digamos, no seu campo pessoal, digamos, pessoal, a gente tem dinheiro aqui para fechar, né, um avião para todo mundo, e a gente, né, vamos, em vez de usar cada um jatinho diferente. Sei lá quantos jatinhos foram parar, né, lá no Egito, onde houve essa conferência, né, vamos pegar 2 ou 3 aqui, né, e veja, e eles dizem que nós devemos fazer isso. Em vez de você ter seu carro pessoal, por que não, né? Utilizar a bicicleta lá do aplicativo de aluguel de bicicleta, ou transporte público, ou blá blá blá, etc, etc, né? Por que não também? Por que eles não fizeram isso sem precisar de se deslocar, né? Num sistema lá de teleconferência, enfim, né? Então, veja, e aí o que acontece, né? Exatamente porque ele se vê na posição de conhecedor sobre o bem, né? Ele perde, né, a capacidade de autocrítica, ok? E aí ele não tem uma bússola moral, né? Esse é exatamente, porque ele não tem algo exterior. Ele não tem uma referência exterior, porque tudo é bobagem, né? Religião é bobagem, né? Verdade é uma bobagem, etc. Costumes, nacionalidade, etc. Tudo é bobagem, né? E por que eu sou virtuoso? Porque, afinal de contas, eu sou lindo, rico, belo e maravilhoso, né? E aí vem a outra coisa, que é a ideia de que o meu estilo de vida deve ser a referência para os demais. E os meus meu estilo de vida que eu nem sigo, né? E os meus desejos devem ser a referência para os demais. Tá? Então, se eu acho que naquele momento eu devo parar de comer carne e passar a ter uma dieta vegana, tá? Isso não nesse caso, não é uma opção, digamos assim, uma mera opção, é justamente uma revelação que ele teve de que todos devem ser veganos. Exato. Tá? E que eu decidi priorizar, e veja como eu fiquei rico ao priorizar a carreira em vez da família, todos devem, né? Então, ou seja, eles de alguma forma,
né? Aquilo que Querem eles ser deuses, fizeram, querem mudar o né? mundo à imagem e semelhança Ou deles. seja, eles se veem como o modelo, Uhum. né? Ou seja, o modelo não está fora, né? E essa é a diferenciação, eu acho, entre as elites contemporâneas, né? Uma diferenciação que comporta, obviamente, exceções, né? Com as elites do passado, né? Porque as elites do passado tinham uma referência exterior à própria elite, seja na religião, seja no costume, né? Exterior ao indivíduo, é isso que eu quero dizer, ao indivíduo e aos seus desejos. Então, o sujeito da elite ele era moldado por uma força moral que ele não escolhia. Tá? E agora, as elites, como elas não estão mais sujeitas a essa força moral, e é isso que o Bertrand Juvenel está descrevendo lá, né? E a todas, o cara lá do jornalismo, o cara da economia, o industrial, o banqueiro, o artista, enfim, né? Como ele não está sendo moldado por uma força externa moral, ele considera que ele é a força moral. Exato. E o que ele faz é a força moral, porque afinal de contas ele é mais rico, porque afinal de contas ele é mais famoso, porque afinal de contas ele tem mais títulos. Tá? E aí a elite se corrompe, porque ela, né, perde o limite. E como ela dispõe de poder, né, ao não ter mais esse limite moral, o seu poder se torna ilimitado, porque ela faz a moralidade que legitima o seu poder. Tá? E ela tem meios, né? E aí o Juvenal também menciona, por exemplo, a publicidade, a propaganda, né? Isso. É um dos grandes meios que eles têm, assim, para moldar essa. Ele usa uma expressão que eu não me lembro aqui para condicionar. Para perturbação dos conceitos de conduta correta, né? Ele diz, Isso, em um determinado momento, ele diz aqui, uma citação que eu selecionei: seus interesses sendo seu único princípio de ação, os próprios homens, cujo dever é garantir a ordem, espalham a desordem. A perturbação dos conceitos de conduta correta se espalha de cima para baixo, e os indivíduos, quaisquer que sejam seus cargos e funções, perdem a imagem precisa e detalhada de seus deveres. Ou seja, né, e também ele menciona, por exemplo, qual é um dos grandes problemas da imprensa moderna, da imprensa, né, e propaganda, publicidade, marketing, tudo isso, né, é que ela perturba não apenas, né, porque ele fala assim, as pessoas mais superficiais, elas podem dizer, a imprensa ela tem uma influência nefasta porque ela acaba, enfim, fazendo intrigas políticas, condicionando a visão política das pessoas, mas o Juvenal está dizendo não, ela perturba os conceitos de conduta correta, os conceitos mais profundos, né? Não nessa passagem, mas numa outra. Ou seja, elas realmente moldam como as pessoas, não só a imprensa, mas a imprensa é um dos meios para isso, né? Moldam como as pessoas, publicidade, exato, pensam, falam, né? E é um poder, e aí a gente volta, né? Eu acho que a gente pode, né, entrar aí para a reflexão final do livro, né? E esse é um poder que só existe, né, na modernidade, que nunca existiu no passado, e aí que tá, né? São poderes assim que são legais, né, institucionalizados, ilegais né, e nem legais nem ilegais, como é o poder de formar, né, a opinião das pessoas e as crenças mais íntimas das pessoas por meio da mídia, né? Esse é um poder assim que não é nem necessariamente legal nem ilegal. Não há exatamente um status jurídico desse poder, mas é um poder de fato que essa elite tem, né? E que é um poder avassalador atualmente, que é um poder, por exemplo, o Luís XIV, né, que é o ápice do absolutismo na Europa, né? O Luís XIV não tinha o poder de determinar como um camponês francês ia pensar. Né? E é bom que se diga o seguinte, é que não é, quando a gente está falando que a elite tem esse poder, não é que no aspecto de que a elite se reúne em algum lugar Exato. e decide isso. Não, é que a condição hoje de elite e os meios a qual a condição de elite o coloca, né, direciona a ação nesse sentido. Direciona as coisas nesse sentido. Não é um processo deliberado, vamos colocar assim, totalmente deliberado e planejado. Né? Mas eu concordo que não é um processo deliberado, planejado, que eles não se reúnem em salas, enfim, mas eu acho que há, sim, uma certa
não que há, né, não que seja um Não, clube, mas intenções existem. O que eu estou não, dizendo assim, que o mas há, fenômeno político, o funcionamento do fenômeno político, ele está muito mais ligado, digamos, a uma certa configuração estrutural da organização do poder hoje, do que as intenções. Eu acho que, na verdade, a estrutura, tá, é a força que molda as intenções e não o contrário. Mas, por exemplo, eu acho que é uma certa característica assim, de um clube, como, por exemplo, a gente vê, né, o Virtue Signaling. Eu vi uma entrevista de um cara aí, não me lembro o nome, no Jordan Peterson, e a teoria dele é a seguinte: o Virtue Signaling é um mecanismo de reconhecimento, né? Ou seja, o cara faz o Virtue Signaling porque é para dizer para as outras pessoas: eu também sou parte da elite, eu também faço parte desse clube, né? Ou seja, em certo modo, há sim umas certas características, né, de um clube, né, de uma sociedade, né? Não sociedade secreta, mas uma sociedade, né? Porque ela não é secreta, ela é aberta, né? Mas, mas assim, o que para mim mostra muito bem, né? Que também há, como tu mesmo falou, há, né, uma característica de uma sociedade, mas também, né, como tu mesmo falou, faz parte de uma estrutura, né? Então eu acho que há mais ou menos assim, acho que há mais ou menos assim uns dois aspectos, né, que a gente pode ver que define mais ou menos essa elite. Sim, é uma relação complementar, né? Sim. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, é que essa situação, que eu quero dizer assim, ela não é fruto do planejamento de alguém ou de pessoas, né? Ela é, digamos, Sim. é o resultado, né? É a resultante de intenções e processos, né? Que nos levaram até aqui. Tá? E, e que coloca essas elites nessa situação, né? Não que elas não tenham alguma responsabilidade sobre o que elas fazem, não é isso que eu estou falando. É exatamente essa Uhum. questão. Existe um código, existe já uma linguagem estabelecida, né? Sobre a qual você se torna membro, né? E reconhece os demais membros dessa elite, né? Que define aquilo que é aceitável e aquilo que não é aceitável, né? E elas têm esse poder, né, extensivo, muito maior do que as outras elites, digamos assim, espirituais, elites, né, que se tornaram referências de moralidade no passado. Elas têm muito mais mecanismos de influência, a publicidade, as redes sociais, os sistemas financeiros, enfim, elas têm muito mais Sistema mecanismos educacional também, né? para exercer esse impulso, vamos colocar assim. Né? Eu acho assim, esse impulso que a posição que elas ocupam nas condições atuais os leva nessa direção. Né? E aí, sim, aí isso se combina com projetos pessoais, com tendências psicológicas, enfim, que é muito complexo de a gente analisar aqui. Né? Mas eu acho que o que o Bertrand Juvenel descreve permanece atual. Ou seja, o que ele descreve é o processo, como eu disse, pelo qual nós nos encontramos aqui, né? Que é essa expansão, né, magnífica, não no sentido de meritório, mas assim, que nos choca quando nós nos damos conta, né, do poder, né, de como o poder se entranhou, né, e construiu meios materiais e psicológicos, né, sobre as nossas vidas individuais e coletivas, né, que no passado a gente não encontra paralelo. Né? E talvez essa distância, né, se tornou ainda maior nos tempos de hoje, né, nossos aqui, do que naquele quando o Bertrand Juvenel estava descrevendo. Né? As estruturas se aprimoraram de uma certa forma, e a própria tecnologia permitiu isso, que no passado, esse mesmo impulso, digamos, ele tinha ele era limitado porque não havia as ferramentas, digamos assim, para fluí-lo, né? Para o seu espraiamento, né? Para ele se espraiar, né? Da forma como esse impulso. Porque é o que Bertrand Juvenel disse, isso daí faz parte da realidade do poder. Esse impulso está sempre ali, né? Ok? E o que se construiu foi a infraestrutura material, né? E vamos colocar assim, ideológica, né? Que permitiu com que ele se expandisse, se hipertrofiasse, né? Mais do que no passado, quando
pessoas com poder, né, e com impulsos inescrupulosos, né, estavam dando as cartas, né, estavam com as armas, estavam com as leis, né? Ou seja, é óbvio que a realidade de um Júlio César o limitava, ou de um Calígula, o limitava muito mais na sua capacidade de dano, de arbitrariedade, né, do que hoje, olha, sei lá, um vereador, né, de certa forma, o Júlio César estava muito mais limitado no seu poder, nos meios materiais de exercer o seu poder, do que hoje um vereador de uma cidade de médio porte. Né? Exato. E isso é o que eu acho que é a ideia de totalitarismo. Né? Não é um regime político, no meu entendimento, mas é uma tendência do poder. Ou seja, do poder se tornar cada vez mais total, né? E não menos. E a gente não achou ainda mecanismos para reverter essa tendência. Então, para mim é isso. A atualidade desse livro está nesse processo, está nesse fato de que nós estamos vivendo esse processo que ele descreve. Eu concordo, concordo, só ressaltando assim, que eu acho que, como mesmo, o totalitarismo é um processo, né, que se manifesta de várias formas. O totalitarismo mais militarista, né, que é o nazismo, da coerção mais imediata, né, nazismo, comunismo, totalitarismo chinês, né, o totalitarismo descrito ali no Admirável Mundo Novo, que talvez seja uma fase do totalitarismo que a gente está caminhando, né, tem o totalitarismo que a gente está atualmente, né, que é o totalitarismo que a política, né, interfere em todos os aspectos da nossa vida, né? Enfim, tem várias formas de totalitarismo, e eu concordo contigo, eu concordo com o Juvenal, né, contigo, é uma tendência, né, um processo, e é um processo, assim, que, claro, quando a gente fala em história, né, a gente está lidando com ações humanas, né, e as ações humanas, elas são imprevisíveis, às vezes, né? Mas, então, história a gente nunca pode descrever algo com certeza, mas apenas tendências, né? Mas a tendência que eu vejo, a não ser que algo extraordinário aconteça no caminho, é a gente realmente caminhando para um governo cada vez mais totalitário. E eu acho que a última fase desse totalitarismo, né? Uma possibilidade, né? Pode, né? A tendência totalitária eu acho difícil reverter, a não ser algo muito extraordinário, né? Mas se eu fosse chutar, assim, né, um palpite, qual seria, né, o destino final para o qual a gente está caminhando, eu diria que é uma mistura ali do Admirável Mundo Novo com 1984. Eu acho que esse é talvez o destino final dos nossos tempos. Claro, né? O que vem depois disso a gente não tem como dizer, né? Porque a gente não tem como saber quando é que a história acaba, né? Mas a tendência atual é essa, né? O que tu acha? Eu diria um pouco a conclusão de um outro ensaio que nós analisamos aqui, que é o do C.S. Lewis, a abolição do homem. A tendência do totalitarismo é abolir o homem. Né? Uhum. Abolir não no sentido de libertá-lo, mas de anulá-lo. Né? Uhum. Anulá-lo da sua humanidade, anulá-lo da sua condição moral, né? Que é a sua condição vamos colocar, finalística, né? Ou seja, Uhum. O ser humano foi criado para contemplar o belo e a verdade, Uhum. né? Para buscar na realidade, né? E não formar a realidade segundo a sua concepção e os seus impulsos, né? É ser formado pela realidade e não o inverso, né? Então, eu acho que isso vai nos levar para esse caminho, né? E o quão Exato. sustentável esse caminho é, bom, aí eu não tenho resposta para isso. Não tenho É. resposta verdadeiramente. Eu acho que uma das soluções, sim, é algo que é indicativo no final do livro e em outras obras parecidas, é que a chave está em olhar para o passado. Uhum. Né? Não exatamente na história, mas em valores, em virtudes, em verdades que se mostraram mais universais, né? E não em prospecções em torno do futuro. Acho que a resposta está no passado e em resgatar o passado do que estruturar a sociedade em torno de um horizonte utópico, futurista ou coisa parecida. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa série e desse episódio, que sirva de estímulo para ler o livro, né, formar aí as reflexões de vocês, né? A gente arranhou a superfície aqui da riqueza dessa obra, né, e das questões que ela suscita.
e debates. Espero que vocês também tenham se sentido incomodados com muitas coisas que nós falamos aqui, mas incomodados no bom sentido da palavra, né? E agradeço muito aí a vocês terem ouvido essa série. Espero que continuem nos dando essa audiência. E lembrando novamente, né? Curta, compartilha, nos siga nos nossos canais e redes sociais, Twitter, Telegram, Instagram, que mais? Getter, Spotify, YouTube, Rumble, Apple Podcast, Anchor, enfim, né? Curta, compartilha e nos ajude aí a continuar com esse trabalho. Muito obrigado, pessoal. Nos vemos até a próxima e fiquem com Deus. Muito obrigado, fiquem com Deus.